Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Herdeiros da doutrina espírita, boa noite. E que nessa noite nós possamos comungar de ideais nobres para as nossas vidas. E que esses ideais sejam esses ideais sejam agentes transformadores de nossas condutas. O homem no mundo. Nós trazemos ainda em nós uma concepção cristã religiosa. Nós ainda entendemos, ou nós aprendemos, que nós fomos criados de Adão e Eva. E Adão e Eva se casaram, tiveram filhos, e assim nós estamos aqui. Isso nós aprendemos na Igreja Católica, nós aprendemos na religião cristã, e nós ainda, mesmo espíritas agora, trazemos de certa forma essa ideia de que fomos criados do nada e estamos aqui. Em outra concepção científica, em outra ideia científica, nós aprendemos lá na escola que nós somos criados por um processo de evolução dos animais. Então, no primeiro momento, nós aprendemos que nós somos criados de Adão e Eva, na teoria criacionista. E no segundo momento, nós temos a ideia de que nós fomos criados, e estamos aqui agora, em decorrência de um processo de evolução dos animais. Trazemos ainda em nós esse conflito entre criacionismo de Adão e Eva ou do processo de progresso dos animais. Somos espíritas agora, como eu disse, e temos então uma nova concepção. Pode passar, por favor. Trazemos a concepção no Espiritismo de que nós, sim, estamos hoje em decorrência de um processo de evolução. Porém, esse processo de evolução, segundo o Espiritismo, é bem maior do que aquele que nos ensinaram na escola, trazido por Charles Darwin, né? Que é do processo do evolucionismo. Então, o Espiritismo nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e na obra de Allan Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, que o processo de evolução se dá muito mais complexo do que nós aprendemos na escola. Então, eu trouxe aí esse resumo da teoria da evolução do Espiritismo. Para nós espíritas, nós não só descendemos dos animais, nós descendemos desde os minerais, ali onde tem matéria inerte. Depois, por um processo de evolução, nós damos um passo a mais e vamos parar
as matérias inertes e vitalidade, que são os vegetais. Então, saímos do reino mineral para o reino vegetal. Depois, ainda damos um passo maior ainda nesse processo e chegamos ao reino animal. O pensador Charles Davis só chegou até aí e disse que o processo que nós nos encontramos é devido à evolução dos animais. O espiritismo, como eu disse, vai mais longe. Então, desde do mineral. Chegamos então no reino animal e evoluímos mais um pouco e chegamos ao reino hominal. Praticamente nós não vamos estudar isso na escola tradicional. Na escola tradicional nós só temos os 3 reinos, né? Mineral, vegetal e animal. Mas nós ainda somos dotados de egoísmo, né? Nós queremos ser diferentes. Então nós já criamos também um reino à parte para nós que somos homens descendentes de todo esse processo. Então nós caminhamos desde o mineral, do vegetal, do animal e hoje cá estamos como seres humanos. Isso nos explica, embora não seja o foco da palestra, isso nos explica porque nós ainda trazemos em nós resquícios do reino vegetal e do reino animal. Somos ou agimos por instinto, com violência, em extrema necessidade, enfim, requisitos desse processo de evolução. E cá estamos como homens. Mas, na teoria criacionista que nós falamos, que dá a ideia que nós nascemos lá de Adão e Eva, e que aqui nós estamos, dá a ideia de Charles Davis, do criacionismo, que nós descendemos dos macacos, por exemplo, e cá nós estamos. Nenhuma delas faz a questão que é fundamental nesse estudo. O que nós fazemos, então, hoje, aqui e agora. Dentro desse processo de evolução, nós aprendemos que nós evoluímos. O que nós estamos fazendo aqui e agora? Qual o nosso papel? Pode passar. Qual é a intenção da criação? Vamos entender criação como Deus, como um sistema complexo que quer que a gente aqui esteja agora, nessa vida. Vamos esquecer por enquanto a vida espiritual, né? Vamos nos ater à vida que nós temos hoje, aqui e agora, em Camusim, em Belo Jardim, Brasil, Pernambuco, planeta Terra, galáxia, enfim. Qual o nosso propósito aqui e agora? Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos, já preocupado então saber qual é o sentido de existir agora. Então, na questão 132, Allan Kardec pergunta, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Porque nós aprendemos no Espiritismo que, já que nós somos espíritos, e que existe 2 mundos, não é assim que nós aprendemos? Existe o mundo dos espíritos e existe o mundo dos encarnados. Aprendemos que o mundo real, verdadeiro, é o mundo espiritual, e que aqui é o mundo transitório. Podemos pensar então, por que nós não ficamos lá? Não é? Eu venho agora toda vez que esqueço o nome da cidade, de São Joaquim, e a conversa na cidade era que houve 2 assassinatos, né? O cara matou a mulher e a população lixou o cara.
Enquanto a população lixava o cara, aliás, enquanto o cara matava a mulher, tinha gente filmando, depois pegaram o cara, tem a mídia, né? Mas veja, uma cidade como São Joaquim, né? Que tem tudo para ser uma cidade pacata, tranquila, né? Então, por que a gente não fica lá no mundo espiritual? Lá que então não se pode morrer. Lá não se mata, não é? Não se mata o espírito. Lá não tem faca, não tem guerra, não tem violência. Por que nós não ficamos no plano espiritual? Seria melhor? Seria mais interessante? Ou não? Né? Aí Allan Kardec pergunta, por que então a gente encarna? E aqui nós estamos reduzindo esse estudo ao planeta Terra, mas Allan Kardec, né? Por que o espírito nasce com um corpo físico? Seria a pergunta. Encarnar é nascer na carne. Né? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Pergunta Allan Kardec. Por que nós precisamos então nascer aqui e existir como nós existimos agora? Vamos lembrar, vamos esquecer a vida espiritual. Nós estamos vivendo essa vida e é nessa vida agora que é o tema da nossa conversa de hoje. Pode passar. Ao espírito de verdade, que é um conjunto de espíritos, não é um espírito só, é um conjunto de espíritos que tem um sentido de verdade, traz essas respostas. Ele diz, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então já tem um sentido, né? Deus nos impõe a encarnação. Veja que interessante. Então a finalidade da nossa encarnação não é sofrer. Já ouviram isso? A gente nasce para sofrer, para expurgar todos os males que nós temos e nos depurar. Já ouviram? Não é assim? Não, nós nascemos para sofrer e pelo sofrimento nós vamos ganhar a vida eterna. É mentira. Olha o que o Espírito de verdade responde. Deus a impõe para que nós alcancemos a perfeição. Então é uma dádiva, é um presente. Ele não impõe para que a gente sofra, mas para que a gente evolua. Olha que coisa boa. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Porque o aprendizado não se dá sem as provas. Chico Xavier sempre comparava a existência aqui com a escola. Temos as lições e a cada período uma prova. Se nós somos reprovados, o que acontece? Quer dizer, o que acontecia hoje não se reprova mais. Mas, se nós fôssemos reprovados, retornávamos para fazer a mesma série tantas vezes quanto forem necessárias. Eu lembro que o meu pai estudou 5 anos a 5ª série. Aí hoje, quando a gente conversava, dizia, muitas pessoas diziam, porque não estudou, né? Meu pai dizia, não, é porque eu não aprendi. É diferente, né? Estudar eu estudei, eu não aprendi. Então, essa experiência que é de expiação, é para que o aluno, o encarnado, aprenda pelo exercício de viver aqui. Mas, veja que interessante agora. A encarnação tem ainda outra finalidade. Além da perfeição do espírito, tem outra finalidade. Que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar sua parte na obra da criação. Esse é o tema da nossa conversa. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos aqui para compor uma obra maior. E aí,
como dizia o que danou-se, né? É aí que nós encontramos a grande dificuldade nesse processo. Porque nós ainda não tomamos pé do nosso papel aqui. Nós achamos muitas vezes, como diz Divaldo, que nós estamos aqui a passeio. Que nós estamos aqui fazendo turismo. Mas veja o que o Espírito de Verdade responde, né? Que nós temos que tomar a nossa parte na obra de Deus, ou seja, cada um de nós tem uma parte no todo. E isso vale para todos. Desde o maníaco do parque a Chico Xavier, a Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, o matador de Goiânia. Todos têm a sua parte na criação de Deus. Agora, como diz Raul Teixeira, muitas vezes quando a gente se percebe diante desse trabalho, dessa obra, o que é que a gente faz? Foge. Porque para a gente é demais ser aquilo que a gente deve ser. Baixa no centro espírita. Você diz, olha, a próxima semana você vai fazer a palestra. Ou a pessoa some, nunca mais aparece no centro espírita da cidade, nunca mais vai. Ou diz assim, eu sou tão imperfeito ainda, né? Ou seja, corre de algum jeito. Chico tem uma mensagem perfeita que ele diz que nós esperamos ter muito para dar menos. É a história daquela pessoa que espera ganhar na Mega Sena 15 milhões, né, para doar R$100 para o centro espírita. Daquele que diz, não, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar. E diante da obra, de exercer o seu papel nessa obra aí, muitos fogem. Muitos desviam do caminho, da sua identidade, do seu papel, da sua finalidade de estar aqui. Quando nós estamos lá desencarnados, nós fazemos uma programação. E Richard Simonetti, palestrante espírita, que gosta de trazer uma coisa bem engraçada, né? Ele diz que a programação do plano espiritual é igual a uma mulher que faz as malas para passar 15 dias. Pode ser na cidade vizinha, ela leva 10 malas, né? 15 dias, 30 roupas, 20 acessórios, e assim vai. Se ela for para o sertão, ela leva casaco, né? E assim vai, cachecol. Quando chega na cidade, o que acontece? Não usa praticamente nada. Quando nós estamos aqui no plano físico, nós não realizamos daquela programação quase nada. Quando nós não fugimos. Quando nós não fugimos ainda no ventre. E há relatos em muitos espíritos, diante da situação que o planeta se encontra, estão abandonando o plano de encarnar. Os abortos espontâneos, por exemplo. E tanto ouvir que o planeta está ruim, numa situação, né, a violência, isso, eles estão voltando, retornando, porque é permitido. Né? Então, veja, que interessante. A finalidade é a perfeição, mas, sobretudo, que nós tenhamos a consciência do papel que é nosso. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. Então é para executar essa obra que ele toma um aparelho, ou seja, que ele vem num corpo de cada mundo. Né? Em harmonia com a matéria essencial do mesmo, do planeta, né? A fim de nele cumprir. Daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, o nosso papel
Isso é interessante. Porque a gente é de Belo Jardim, de Camusim, da outra cidade lá, de São Joaquim, que a gente não se acha pronto ou não se acha importante para cumprir o nosso papel na sociedade. Muitas das vezes nós dizemos assim, o que é que eu vou influenciar no mundo? Não é? Quem sou eu para fazer um centro, para inaugurar um centro espírita, para fundar um centro espírita? Isso é para quem tem coragem. Isso é para quem tem tempo. Eu não sou capaz, né? Então veja, é tomar pé dessa sua condição de parte na obra. Seja você quem for. Porque nós nascemos na condição que nós temos, que nós nascemos, não por um acaso, mas por uma finalidade. Porque quando nós superamos as dificuldades, mais mérito tem na vitória. Como diz Raul Seixas, né? É fácil chegar a um objetivo num instante. Não tem sabor da conquista, da luta. Pode passar. Pode passar de novo. Aí eu fiz um complemento desses 2 pontos que para nós é interessante, né? Que é pôr o espírito na condição de enfrentar o seu papel nisso aqui, nessa obra maior, que é, estou falando aqui, estar encarnado hoje, aqui e agora, sendo quem você é. Pode passar. Joana de Anjos diz, né? Cada um é herdeiro de si mesmo. Então veja que interessante. Você tem um papel na obra maior. E esse papel não se perde. Porque a obra não é só aqui. Mas é aqui que ela tem importância, por isso nós necessitamos encarnar. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Uma boa notícia. O que a gente aprende aqui não se perde. Essa semana desencarnou um importante físico, né, no mundo. E conversávamos com um amigo e ele dizia, espírito, ele dizia, imaginou, Evandro, se tudo que esse homem soubesse, tudo que esse homem sabe, aliás, desaparecesse agora nessa vida, né? Tudo que esse homem construiu de pensamento para o universo, nós não trabalhamos só para Camusim, para São Joaquim, para Belo Jardim. Nós trabalhamos para o universo. Viu lá? Né? Tomar a nossa parte na obra de Deus. E a obra de Deus não é só em Camusim ou em Belo Jardim. É no todo. Então o que esse homem construiu, se acabasse com a morte do corpo físico. Aí de fato não tinha sentido. Era melhor nem estudar. Então, Joana de Anjos diz, nos traz essa mensagem. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós fizermos em uma existência, levaremos eternamente, para sempre. Por isso que é importante adquirir essa condição de ser quem nós somos em nossa plenitude aqui e agora. Vamos passar. Aí aprendemos que a cada um segundo suas obras, ou seja, é pelo que você faz que você caminha, que você se adianta, que você recebe. A cada um segundo suas obras, ou seja, você só vai ter aquilo que você se prontificar a efetivar na sua existência. Você não vai ter o que é dos outros. Você não vai herdar. Aqui não tem a herança material que tem no mundo físico aqui, né? Você não vai herdar o trabalho do outro. Vai passar. Então, nós que tivemos essa concepção de que somos espíritos em um processo de evolução, lá desde o mineral, vegetal, animal e hominal, que somos parte de uma obra maior. E por ser parte de uma obra maior, nós herdamos o que é de nós. Nós chegamos hoje à seguinte
ao seguinte problema, né? Porque hoje nós encontramos uma população mundial sem o sentido da vida, diante das guerras, dos conflitos religiosos, de raça, de sexo. Nós encontramos-nos com esse problema. Qual o problema da humanidade? Pode passar. Então, Emmanuel diz que o problema da humanidade é o ser humano. O problema que existe hoje no planeta Terra é o homem. E como nos choca saber dessa resposta que nós já sabemos. Porque é o homem que faz as guerras, que não promove a paz, que destrói, que mente, que calunia, que mata o outro. É o homem. Então veja, o grande problema da humanidade é o homem. E quem é esse homem? É esse ser que evolui, que tem como missão a perfeição e como presente ser obra na criação. E dentro desse processo, nós nos perdemos. Nos perdendo, criamos esse problema. Não só para nós mesmos, mas para todo o... Porque é interessante. O que nós não fazemos, não só afeta a nós, mas afeta todo um sistema. Isso não é interessante? Nós achamos que nós somos único e que o mundo gira em torno de nós. Principalmente quando nós somos jovens, até os 18, 25 anos, nós pensamos assim, que o mundo gira em torno de nós, que tudo depende da gente. Mas veja que tudo está interligado. O que você não faz, reproduz na sua família, na sua cidade e assim sucessivamente. O que você faz, reflete em você, na sua família, na sua cidade e sucessivamente. Porque nós somos parte dessa obra maior. Então, se a humanidade tem um problema que é o ser humano, nós somos seres humanos, então o problema está em nós. Então, depois de milhões de anos de evolução, chegamos agora e descobrimos que nós estamos com um grande problema. E que esse grande problema somos nós mesmos. Por isso os consultórios, né, de psicanálise, de análise, de psiquiatra estão cheios. As pessoas não compreendem mais porque estão sentindo o que estão sentindo. Ou não estão sentindo o que deveria sentir. Na faculdade, uma amiga minha disse, por que eu não consigo sentir afeto pelas outras pessoas, como as religiões mandam, por exemplo? Será que a gente já se pegou pensando isso? Né? Porque é tão bonito quando fala, o que a gente... Quando chega na prática, acho que existe uma barreira e cada um vai vivendo a sua singularidade, sua particularidade e caímos então no egoísmo. Eu faço por mim e você faz por você. Mas o Espiritismo, como Allan Kardec pensou, é um questionamento de 1019 questões com 1019 respostas. Então, se o grande problema da humanidade é o ser humano, vamos agora, então, tentar buscar respostas para esse ser humano. O homem no mundo. Já ouvimos, pelo menos 1 milhão de vezes,
de vezes essa frase, né? Decoramos lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz uma pergunta. Essa é interessante. Nós sabemos a resposta, mas não a pergunta, né? Quase nunca decoramos a pergunta. Allan Kardec pergunta: qual o mecanismo, qual o meio que o homem tem para agora, né, defender-se, ou seja, digamos, não se deixar levar pelo mal desse mundo que nós estamos encarnados. Santo Agostinho responde, né? Um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. Um pensador, Kierkegaard, pensando sobre essa frase, ele diz assim: se nós nos conhecêssemos, nós teríamos medo do que nós descobriríamos sobre nós. E ele diz lá mais: existe um entrave entre querer se conhecer e a realidade de ser quem nós somos. Por isso é melhor nem mexer. É melhor então não se descobrir. Porque ele diz, uma vez se descobrindo, muitas vezes nós não sabemos o que fazer com essa pessoa que nós vamos descobrir. Porque já imaginou se nós não descobrirmos pessoas ruins, ressentidas, violentas? Nós podemos ser, ou não? Ou nós somos todos bonzinhos, amores, como nós somos na casa espírita. Na casa espírita é um amor só, né? Mas fora, 200 metros fora, nós tiramos as máscaras e somos quem de fato nós somos. Então, o Kierkegaard diz: nós temos medo de viver com esse ser real que nós somos. Mas Santo Agostinho diz que é um exercício necessário. E só você se desnudando dessas máscaras, você vai ter a real noção de quem é você, para daí você dar o primeiro passo rumo a construir essa obra. Porque se você não sabe quem você é, nem o que você quer, você não sabe para onde você vai, obviamente, né? Nem seu papel. Pode passar. Pode passar. E nesse processo de se conhecer, de se analisar, de buscar respostas, eu gosto muito desse pensador Jung. E Jung traz esse pensamento que é fantástico. Veja o que ele diz. Isso cai muito para nós espíritas, né? Já que nós adoramos fazer a caridade, porque lemos lá no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Nós somos quase impelidos, quase obrigados a fazer a caridade. Aí Jung diz: que eu faça o mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce para amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo. Tudo isto, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que eu faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolene dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo e precisa da esmola da minha bondade, que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Já imaginou? Se a gente se descobre esse personagem aí. Porque nós precisamos fazer a caridade para o outro. Não é assim? Nós precisamos ajudar o outro. Não sei se eu já contei aqui a história do macaco que vivia no cativeiro. E quando
Ele fugiu, e andando pela floresta, ele encontrou um lago. E nesse lago tinha algumas carpas, aquele peixe bonito, colorido, nadando tranquilamente. Então o macaco que havia sido criado em cativeiro, quando olhou a carpa, disse, está se afogando. Danou a mão na água e tirou a carpa, o peixe. E o peixe começou a se debater. E ele disse, olha como ele está feliz, porque eu o salvei. E a carpa mete, a se debater e vai parando, e para se debater e morre. Aí o macaco diz, cheguei tarde demais. O que quer dizer isso? A carpa não precisava, ser salva. Ela estava no habitat dela. Muitas vezes o outro está no habitat dele. E nós, no afã de fazer a caridade, esquecemos que muitas vezes nós é que precisamos dessa caridade. Tem uma juíza que trabalhava lá em Belo Jardim, era espírita, doutora Orleide, aquela e ela disse que certa vez tinha uma secretária da vara que ela trabalhava e a mulher chegou numa segunda-feira, e ela notou que a mulher estava diferente. E ela disse, o que foi que aconteceu? A mulher disse, meu marido foi embora. Ela disse, não se preocupe, ele volta. E a mulher disse, não quero que ele volte não. Eu estou só lhe dizendo. São aquelas palavras prontas que nós temos já para tudo, A mulher disse, não quero que ele volte não, estou só lhe dizendo, mas que ele fique para lá. Então é praticamente essa do peixe, Muitas vezes nós queremos fazer a caridade, mas nós é que necessitamos. Nós queremos conhecer o outro e nós precisamos nos conhecer. Porque muitas vezes em nós pode residir esse mendigo de caridade, moral, do próprio afeto, de saber se perdoar, por exemplo. Então, seja o primeiro passo. Refletir a quem de fato nós queremos ou devemos ajudar nessa primeira caminhada. Até mesmo porque Jesus diz, um cego não pode guiar o outro. Os estoicos, que é um pensamento filosófico lá de Roma antiga, ele nos traz 3 lições interessantes para que nós possamos apropriar-se de si mesmo. O que é apropriar? Não é se conhecer. Porque, como eu disse, muitas vezes, quando nós nos conhecemos, nós temos medo de quem nós vamos conhecer. Mas apropriar-se de si é receber-se, perceber-se com todas as dificuldades que você tem. É diferente, Então ele diz o seguinte: conservar-se a si mesmo. Isso aí, tanto do campo moral, quanto do campo físico. Conservar-se. Conservar o seu corpo físico e a sua integridade de ser quem você é. Tem uma amiga minha que ela é bem engraçada, que ela diz assim, eu queria ser ruim, Evandro. Porque eu faço pelos outros e o povo não me reconhece. Então eu queria ser ruim, mas não consigo ser ruim. Tem gente que é assim, Não consigo ser ruim. Eu digo, então, conserve-se boa. Conserve-se quem você é. Na forma que você é. Só assim você vai perceber-se, apropriar-se e aí, se precisar, você muda. Apropriar-se do próprio ser e de tudo que é necessário para a sua conservação. Conciliar-se consigo mesmo. Isso é o mais difícil, Conciliar-se consigo mesmo. Quantos de nós tivemos pensamentos, digamos, pecaminosos, nem realizamos e nos martirizamos por isso? E ainda mais, eu não sou digno,
Tem uma senhora lá em Belo Jardim que ela dizia, um amigo meu, ela se separou, ela é católica, fervorosa daquelas, se separou, passou 20 anos indo para a igreja, aí disse que tinha grande frustração, porque na hora de receber a hóstia, né, não pode se a mulher for separada. Então ela ia até o comecinho da fila, ficava lá esperando, mas não recebia. Por quê? Era separada. 20 anos. Veja como isso é doloroso. Né? Culpar-se, auto-infligir-se uma punição durante 20 anos. Então é preciso conciliar-se consigo mesmo. Buscar essas nossas dificuldades. Apropriar-se mesmo das dificuldades ou da inferioridade que nós ainda temos. Não é ser coitadinho, mas apropriar-se dessa condição. Porque, como diz Chico, não nos será dado missão maior do que aquela que a gente possa cumprir. Não nos será dado. E nem a gente vai buscar, né? A gente vai buscar as mais facinhas. Então, conciliar-se consigo mesmo. Saber o que você é. Quem é que nós somos? É uma grande pergunta, né? Nós somos esse processo de evolução, que hoje estamos na condição de homens, herdeiros de nós mesmos, como disse Joana de Ângeles, que fazemos parte da criação de Deus. Pronto. Eu sou do tempo do Orkut, né? Lá no Orkut tinha uma frasezinha. Quem você é? Era um trabalho para o povo se definir. Tinha gente que dava um Ctrl-C e Ctrl-V nas músicas, né? Aquelas músicas, dando as músicas lá. Quem você é? Acaba de uma frase de Platão, de Sócrates. Porque é difícil a gente se entender como esse processo. Agora veja como a doutrina espírita vai nos ajudando. Somos esse processo evolutivo, que estamos aqui agora nessa condição. Herdamos de nós mesmos todos esses resquícios que eu disse, desde o mineral até o hominal, nas várias existências que nós tivemos. Estamos aqui para cumprir uma finalidade, que é de evoluir e cumprir o nosso papel na obra maior. O que a gente quer mais? Então, saber o que você é. Possuir autocrítica. Joana de Anjos diz que muitos espíritas estão desencarnando, chegando lá no plano espiritual, se queixando de não terem evoluído aqui no plano físico. Ah, eu passei 30 anos lá, foi do jeito que eu entrei na casa espírita, eu saí, sendo a mesma coisa. Outros estão na casa espírita dizendo, mas faz 15 anos que eu vou para o centro espírita, sou o mesmo. Então não está servindo, né? Você está vindo para a casa espírita com outra finalidade. Dormir, cochilar, né? Fugir do marido, da mulher, enfim. Tem aquela história de Dona Josefa, né? Dona Josefa era uma senhora que toda quarta-feira ela ia para o estudo do livro dos Espíritos. E o marido dela não era espírita, mas ele a levava até a porta do centro. Ele ficava sentado numa banquinha na praça, e Dona Josefa entrava para assistir o estudo. Ele ficava lá, conversando com o povo, ouvindo outras pessoas que passavam na praça, até terminar. Toda vez Dona Josefa dizia, mas você devia ter tentado, outro foi tão bom, a gente aprendeu tanto. Iam para casa. 25 anos, o marido de Dona Josefa morreu. Desencarnou. Tem algumas mulheres que são curiosas, não todas. Dona Josefa começou a se perguntar, mas onde está Arnulfo, né? Deve estar no umbral, com certeza. Nunca entrou
no estudo espírita. Né? Se eu que fui 25 anos, me sinto ainda inferior, imagina Arnulfo. Só ficava na porta. E aquilo corroendo ela, né? Ela passou mais 3 anos viva. Aí desencarnou também. Assim chegou no plano espiritual, mal deu tempo de acordar, já fui perguntando, onde é que Arnulfo está? E os espirituais, calma. E ela disse, não, mas porque eu quero visitá-la, eu sei que eu estou numa condição superior, e como a gente que está numa condição superior tem primazia de ir lá embaixo, eu quero ajudar Arnulfo. Porque foram 25 anos que eu ia para a casa espírita, estudava e Arnulfo ficava lá fora. E os guias espirituais, não, quando a senhora estiver pronta, você não vai saber de Arnulfo. E depois que ela recobrou, ficou pronta para saber, aí disse, eu quero visitar Arnulfo. Aí disse, a senhora não pode. Mas por quê? Ele disse, porque Arnulfo está no plano superior da senhora. E a gente de baixo não pode ir para cima. Ela disse, mas eu passei 25 anos indo para a casa espírita. E o guia espiritual disse, e Arnulfo passou 25 anos fora da casa espírita ajudando as pessoas que caíam de bicicleta, os senhores que chegavam lá para contar a história e desabafavam com ele. E foram 25 anos de trabalho do lado de fora da casa espírita. Isso então ele está acima da senhora. Veja que interessante, né? Então, conciliar-se com as coisas que são conforme sua essência. Nós somos o que somos, não nos percebemos assim. Ou queremos mudar demais para ser o que nós não podemos ser. Raul Teixeira diz que quando nós entramos no centro espírita, a nossa tendência é logo falar baixinho e querer ser Chico Xavier. Ou Divaldo, né? Que fala manso, como Chico. Ou fazer toda a caridade do mundo sem nenhuma ação efetiva. Pode passar. Então, eu trouxe essas lições do existencialismo, que o homem nada é além do que ele se faz. Eu estou falando do homem encarnado. Né? Que nós não temos como nós sonharmos e o sonho virar realidade. O que faz virar realidade é a efetivação desse sonho. Então, nós não somos nada além do que aquilo que a gente faz, efetivamente. Então, se você viveu toda a sua vida indo para o centro, mas não fazendo nada, será tal qual as suas obras. Queremos dizer que o homem existe antes de tudo. Ou seja, que o homem é, antes de tudo, aquilo que projeta vir a ser. Ou seja, nós somos aquilo que nós vamos efetivar ser. Você veio para a casa espírita, você quer ser espírita, seja espírita, como diz o outro, até debaixo d'água. Prove que você é espírita. Não é? É planejar ser e executar ser. Assim como você quer ser bom, seja bom. Ser caridoso, seja. Ou seja, efetive aquilo que você projeta vir a ser. É tomar posse daquilo que nós somos. E fazer repousar sobre nós a responsabilidade total por nossa existência. Isso é fundamental. Veja que interessante. Nós somos obras da criação, né? Parte da criação. E nós temos a responsabilidade sobre isso. Ah, mas eu nasci em Camusim, num bairro lá fora do centro. Realmente a cidade pequena tem o centro e fora do centro, né? Tem Itacaimbó. Então, eu nasci fora do centro, não tem como eu fazer nenhuma caridade que modifique o mundo. Mas não precisa modificar o mundo, precisa modificar o outro, porque o outro faz parte do mundo. Então você precisa modificar o outro. E esse outro, por si só, vai alterar essa existência por completo. Então, mas veja, nós somos responsáveis por nós mesmos. Aí é que o bicho pega. Não é? Deus nos cria para perfeição. Deus nos cria para a perfeição. Nos coloca aqui. Nos dota de todas as competências e capacidades possíveis. O que é que a gente faz? Esquece, não faz nada. Vamos voltar outra vez. E novamente nós somos omissos.
Deus não se preocupa com isso. Vamos tirar logo isso da nossa cabeça. Deus não se preocupa com isso. Ah, mas olha, ele não está evoluindo. Deus não se preocupa. Porque Deus lhe dá o livre-arbítrio e a responsabilidade pela sua própria existência. Deus é tão bom que ele diz, um dia você vai se tocar. E vai depender de você se a caminhada for menor ou maior. Pode passar. Você é criador do seu destino, né? Da livre escolha. Quando o homem faz uma escolha por si, o faz também por todos os homens. Veja que interessante. Quando nós escolhemos abrir um centro espírita, bem pequenininho, só cabe 3 pessoas. Nós fazemos por todos os homens. Estive lá em São Joaquim, né? Eu só lembro lá de Frei Damião, não sei porquê. Porque lá tem na Romaria, né? Aí quando o rapaz disse, você já está no portal aqui. Aí eu disse, eu estou chegando em... Aí esqueci, eu disse, em Frei Damião, aqui que é, né, do Frei Damião, aqui, mais perto. Eu só lembro do Frei Damião. Então, eu estava lá e ele dizia que vai pouca pessoa para o centro espírita, é um centro pequeno. E eu lembrei, que eu sempre falo nas casas eu vou, na conversa, que Allan Kardec, no livro dos Médios, Allan Kardec pergunta, o que vale no centro espírita? A quantidade de pessoas ou a qualidade do trabalho? O espírito que está lá respondendo, que não é espírito de verdade, é um espírito que está respondendo, Allan Kardec responde assim, o ideal de pessoas é 25 pessoas. Veja, interessante, né? Quase ninguém divulga isso, mas tem lá no livro dos Médios. O ideal do trabalho é até 25 pessoas. Porque aqui não interessa a quantidade, mas a qualidade do trabalho que é feita. E mais, alerta esse espírito. Um centro espírita é um ponto de luz na necessidade daquele lugar. Veja que interessante. Então aqui é um ponto de luz. Lá em São Joaquim é outro ponto de luz. E nas cidades, lá em Belo Jardim nós temos 3. São 3 pontos de luz na necessidade, na escuridão daqueles locais. Então quando nós decidimos abrir um centro espírita, vai ser tão pequenininho, não vai ninguém. Uma luz, ela não precisa ter companhia de 300 luzes. Ela sozinha clareia o espaço necessário, não é assim? Por isso que o Espírito diz, é um ponto de luz. Então o trabalho que a gente faz não é só por nós, é por todos. Eu acho que eu já disse aqui, mas não se mede a envergadura de um espírito pela luz que ele esparge, né? Não. Se mede a envergadura de um espírito pela quantidade de pessoas que ele consegue amar. Se mede a capacidade ou a grandeza de um espírito pela quantidade de pessoas que ele consegue amar. Isso é fenomenal. Né? E isso pode nos medir também. Quantas pessoas eu amo? Vai contando nos dedos, falta, né? Só dá um pedacinho desse dedo. Porque tem as pessoas que a gente ama, tem as pessoas que a gente tolera, tem as pessoas que a gente convive, e assim vai. Então, pode passar. O que a gente decide por nós mesmos, contagia a todos, para o bem e para o mal. Né? Encerrando, então, nós trazemos esse pensamento. Se queres acordar toda a humanidade, o problema da humanidade, que eu disse, não é o ser humano, né? Somos nós. Qual é o nosso papel no mundo? O homem no mundo. Então, se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Então a gente não precisa esperar o outro. Nós estamos no mundo, aqui e agora, para promover
essa transformação. Por isso que eu trago sempre esses temas. O homem no mundo, nós precisamos aqui e agora, não vamos esperar morrer, e nem adianta falar na nossa vida espiritual, porque nós não estamos lá. Nós estamos aqui e agora, encarnados, que aqui as dores são mais sofridas, né? Para que a gente sinta melhor. Então, que possa essa mensagem ficar em nós, para nós, e que mais possa promover essa transformação. Que estejamos aqui prontos para tomar propriedade de nós mesmos, na nossa condição, na nossa simplicidade, mas como artífices na transformação do universo. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo aos nossos amigos que aqui estiveram, a oportunidade de aqui trabalhar. É sempre uma satisfação, e sempre que estamos aqui, estamos com prazer e pela devoção de levar essa doutrina que a gente vem aprendendo e buscando efetivar, cada um nas suas competências. Um faz uma coisa, outro faz outra, e a gente assim vai dando a nossa contribuição. Deus, Pai de infinita bondade, nesse instante final do trabalho físico dessa casa, nós queremos te agradecer tua solicitude que está presente em todos os instantes espirituais. Jesus, guia, modelo, amigo desse planeta Terra, desse planeta maravilhoso, que nos acolheu em outras oportunidades, que ora nos acolhe nessa trajetória, nós queremos te agradecer. Aos irmãos espirituais que dirigem essa casa, esse ponto de luz nessa cidade, nós queremos lhes agradecer a oportunidade de aqui estar, de aqui entrar e trabalhar, e ser socorridos, e estudar, e aprender. Ao nosso irmão, anjo da guarda, nosso espírito protetor, aquele que está sempre ao nosso lado, nos influenciando as melhores escolhas. Nosso muito obrigado, meu irmão, pelo seu trabalho, pela sua devoção, pela sua paciência. Que as bênçãos de Maria de Nazaré permaneçam com cada um de nós, hoje e todo sempre. Que assim seja.